Fala, meu povo, e aí, vocês estão bom ou não? Prazer, para quem não me conhece, Henrique. Eu que tô aqui por trás do Uai Portugal. E hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre um dos assuntos que, sem sombra de dúvida, é o que eu mais recebo nesses 3 meses, que é sobre money, o cash, que é quanto eu gastei para vir para a Europa, quanto a pessoa vai gastar, quanto é isso, enfim, tudo que envolve dinheiro. E hoje eu vim contar para vocês a minha experiência, para vocês tirarem uma base com isso e vocês conseguirem programar a viagem de vocês, seja para Portugal ou para qualquer outro país, seja para poder emigrar mesmo ou só turistar. Eu fiz aqui uma listagem aqui para mim não esquecer nada e eu vou tentar relatar tudo para vocês e com base nisso vocês tirarem, se fazerem os cálculos de vocês e terem mais ou menos uma noção. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria deixar algumas coisas bem claras para não ficar dúvida para vocês, que assim, a primeira, eu vim para cá sozinho, ou seja, todos os gastos que eu tô falando aqui são de uma pessoa. Se você tá vindo com 2, 3, 4, multiplica pela quantidade de pessoas que você tá vindo. A segunda, eu tô falando de valores de coisas passadas, ou seja, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, se vai ter aumentado, se vai ter abaixado, enfim, eu vou te dar a minha experiência de acordo com o período que eu vim. A terceira, eu sou de BH, então BH, Minas. Então, assim, eu não sei de qual estado que você está vindo, nem quais os valores que são aí. Então, assim, você vai ter que dar uma pesquisada aí e com base nisso montar os seus valores para vocês terem uma noção. A quarta coisa, tudo que eu fiz sozinho. Então, assim, todos os valores que eu vou falar aqui são de coisas que eu corri atrás, exceto uma coisa que eu vou falar para vocês. Mas tudo aqui eu corri atrás. Então, assim, se você está vindo, se você precisa de uma ajuda de uma outra pessoa, você vai pagar um pouquinho a mais para isso. Uma ajuda de uma outra pessoa seria o quê? Um exemplo para vocês entenderem. Alguém para poder ser o seu guia de viagem. Alguém para alguma agência, alguma coisa assim. Então, você vai pagar um pouquinho a mais para ter aquele serviço. Então, assim, a quinta coisa. Os valores que eu vou falar aqui são de coisas que eu tinha conhecimento naquela época. Então, assim, eu não sei se hoje eu já faria algumas coisas diferentes, mas eu vou relatar de acordo com a minha época para vocês terem uma noção. E, assim, o mais importante, isso não estou falando para vocês que vocês vão gastar esse valor. Eu acho que tem gente que vem para cá, que gasta mais, tem gente que gasta menos. Só estou dando conta na minha experiência aqui para vocês tirarem uma base, volto a dizer isso bem claro. É para vocês terem uma base. Porque eu recebo muito essa pergunta e assim é muito complicado falar em questão de valores, porque a gente não sabe da onde que a pessoa vem, a época que a pessoa vem, o estilo de vida da pessoa, quantas pessoas são, as oportunidades que vai aparecer aqui quando ela chegar, enfim, há muitas coisas aí que a gente não consegue explicar, que você só vai conseguir explicar e você só vai ter a base de vocês quando as coisas acontecerem com vocês. Eu vou dar uma arredada aqui. E eu vou colocar aqui um quadro aqui, à medida quando eu for falando aqui da lista aqui, eu vou colocando ali no quadro ali, no final eu deixo um valor para vocês poderem terem uma noção. Eu vou também começar a deixar, quando eu for falando, eu vou tentar pesquisar as datas que eu comprei, ou mais ou menos os meses próximos, aproximadamente, para vocês terem uma noção, porque quanto mais cedo você se programar, mais cedo você vai pagar, mais barato vai sair, mais cedo vocês vão conseguir agilizar algumas coisas e vai fluir mais. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou dividir ele em 2 partes, que o dinheiro que eu trouxe para cá e o dinheiro que eu gastei no Brasil. E por que eu estou fazendo essa divisão? Porque o dinheiro que eu trouxe para cá, eu gastei aqui, mas ele entra na conversão do dinheiro do Brasil, porque eu precisei juntar real para converter em euro, se vocês conseguiram entender. Então eu vou dividir em 2 etapas para vocês poderem entender e não ficar perdido. Sem ficar enrolando esse vídeo, quanto que eu trouxe 850, na época quando eu paguei, estava dando mais de 5 mil, mas aquilo que eu falei com vocês, os preços sempre mudam, sempre alteram. Hoje eu fui dar uma pesquisada para poder falar para vocês e tá tipo menos de 4 mil, tá 4.700, 4.600, alguma coisa assim, 4.800, não sei. Então já tá bem menos do que eu paguei naquela época, então provavelmente quando você vir, já vai ter alterado, e esse valor foi o valor que eu trouxe. E depois, se vocês quiserem, eu consigo fazer para vocês um vídeo contando se esse valor foi suficiente, se não foi, se deu, se não deu, se eu passei aperto, se eu não passei. Enfim, eu conto para vocês, mas aí para um outro vídeo. Agora, começando a ler aqui a listinha aqui. Para você vir aqui, você vai precisar de um passaporte, é obrigatório. A maioria das coisas que eu estou falando aqui é obrigatório, exceto uma que era obrigatória na época quando eu vim e hoje não é mais. Mas você vai precisar de um passaporte.
O valor do passaporte na época acho que era 257. Eu fiz em 2019, eu não sei qual o valor que está hoje, mas acredito que deve estar o mesmo, porque é um padrão. E acredito que é um valor padrão para o Brasil inteiro. Então dá uma pesquisada aí, mas deve ser isso em torno de uns 257, 258, 260, alguma coisa assim. Então ele é o primeiro item da lista. O segundo item, eu precisei de uma mala. Eu comprei uma mala de 10 quilos e na minha cidade estava em torno de 180 a 220 mais ou menos, a mala de 10. Eu peguei a mais barata, porque era só para mim poder vir para cá, então eu paguei 180 na minha, dividi de 3 vezes, então foi 180 a mais barata só para mim poder vir, enfim. E eu não comprei mala de marca, não comprei nada. Fui no lugar mais barato que tinha na minha cidade e comprei, e é isso. Daí eu tinha muito medo de vir para cá e precisar resolver alguma coisa no Brasil e eu precisava voltar para o Brasil. Então precisei fazer uma procuração. Muita gente falou comigo que eu poderia ir no cartório e fazer uma procuração, mas eu confesso para vocês que eu fiquei com medo, porque eu tô no outro lado do mundo, né? Do outro lado do oceano, enfim, do outro lado. E eu tinha muito medo de ir e fazer e ficar faltando alguma coisa. Então eu preferi pagar uma advogada para poder fazer a procuração para mim. Porque se caso eu tiver algum problema aqui, eu mando para ela, ela resolve. Então na procuração, a procuração, mas eu paguei 250 e para autenticar no cartório eu paguei 30 reais. Mas, ou seja, se você conseguir fazer a procuração, você não vai ter esse valor de 250, você vai pagar só para autenticar, que foi 30 reais. A procuração, se foi uma boa escolha ou não foi, eu não sei falar para vocês agora, porque eu não precisei usar, eu só vou saber, só vou ter propriedade para falar quando eu usar. Espero não precisar usar, espero não ter nenhum problema no Brasil porque eu precisar resolver. Mas se eu tiver, o dia quando eu tiver, eu venho contar para vocês aqui, venho falar se valeu a pena ou não. Mas eu não precisei não quis correr esse risco, então preferi pagar os 250. Daí vem a passagem. A passagem, se eu fosse pagar ela à vista, ela sairia no valor de 1.600 e pouco. Só que eu parcelei em 10 vezes, então ela foi para R$ 1.797. Eu comprei com 3 ou 4 meses de antecedência, que é essa data que está passando aí embaixo aí. Então vocês tentam se programar antes, se você sabe mais ou menos o mês que você quer vir, ou o mês que você dá para vir, tenta planejar as coisas para as coisas se encaixarem nesse mês para você não pagar caro. Porque se você comprar em cima da hora, você vai pagar muito mais caro. Eu paguei 1.797 na passagem de vinda. Daí eu moro em BH mesmo. Então de BH até o aeroporto, eu ia gastar uns 50 reais de Uber. Só que como meus pais me levaram, então eu não paguei isso. Eles gastaram uns 10 reais, eu acho, 10, 15 reais do estacionamento. Mas aí a gente já desconta esse valor porque eu não gastei. Mas aí você tem que colocar no cálculo de vocês o valor que vocês vão gastar. Eu sei que tem muita gente que mora mais afastado do aeroporto, então precisa pegar carro, ou precisa pegar de ônibus, enfim, ou às vezes tem que pegar um voo até um outro local, então isso aí vocês têm que colocar de vocês. A passagem que eu comprei, eu esqueci de falar, foi de BH direto para Lisboa, então foi só esse valor mesmo, eu não precisei fazer conexão, eu não precisei fazer nada, então ela saiu esse valor direto de BH. Se você for fazer conexão, talvez seja mais barata, se você precisar ir para um outro aeroporto, talvez vai ser um pouquinho mais caro, enfim, vai depender da forma que você fizer. Voltando ao assunto da passagem, depois eu tento fazer um vídeo para vocês, contando como eu consegui comprar mais barato. Eu fiz vários rolês aí, eu tentei pesquisar a data mais barata e eu comprei sozinho, então depois se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu conto pra vocês. Daí vem o seguro viagem. O seguro viagem eu paguei, era 130 e poucos, daí se eu dividi em 10 vezes de novo, então eu paguei 141 reais e dividi de 10 vezes. E não usei, não tive problema nenhum, não sei se era bom, se era ruim, enfim, só comprei porque era obrigatório. Daí vem o teste de Covid. Quando eu vim, não necessariamente era obrigatório, precisava ou do teste ou do comprovante de vacina, mas eu fiquei com medo de chegar lá e pedir o teste, eu tenho que fazer na hora. Então eu paguei 100 reais, foi 98, mas vamos arredondar para 100 e dividi de 2 vezes. Confesso para vocês que não foi preciso, eu só mostrei o comprovante de vacina e deu. Eu não sei se eu passei, eu não precisei do teste, enfim, foi um dinheiro jogado fora, mas eu não queria correr o risco. Então eu não sei se quando você está vindo, se vai voltar a ser obrigatório, se não vai ser, mas se for, vocês têm que colocar isso na conta de vocês.
Daí eu fiz a reserva do hostel. Eu peguei o mais barato que tinha na época, era R$ 42,95. Se eu não me engano, estava dando aproximadamente R$ 225. Mas como vocês sabem do rolê todo que aconteceu, que infelizmente foi cancelado devido a um erro meu, eu não paguei. Ou seja, eu economizei esses R$ 225. Então, somando isso tudo aí, todos esses gastos que eu tive, saiu tudo R$ 2.756, vamos arredondar para R$ 2.800, que foi o gasto que eu tive para vir. Isso fora os R$ 5.000, que é o que eu converti de real para euro, que é o que eu trouxe. Se eu for colocar esses valores, mais se eu tivesse pagado a hospedagem, daria tudo R$ 2.981 mais ou menos, ou vamos arredondar R$ 3.000 com a hospedagem. Só que a hospedagem eu não paguei, então foi para R$ 2.700, R$ 2.800, arredondando. R$ 2.800, com o valor que eu gastei para trazer, que foi uma média de uns R$ 5.000, foi em torno de R$ 8.000 para poder vir, já juntando tudo. E aí vem um X de uma questão, de uma coisa que eu quero falar para vocês, que é sobre a passagem de volta. Vocês perceberam que eu só falei que eu paguei 1.700 e pouco, que foi a passagem de vinda, e eu não falei a passagem de volta. A passagem de volta, eu vim com a volta cancelada, eu consegui cancelar a minha passagem. Se eu não fosse cancelar ela teria que ser adicionada ao valor aí de R$ 2.573, mas eu não adicionei ele porque como eu cancelei, então eu não paguei esse valor, então ele foi cancelado. Eu recebi o valor total, então eu não tive custo nenhum. Depois, se vocês quiserem, eu também venho explicando isso em relação à passagem de volta. Mas é isso, o meu relato foi esse. Então, teoricamente, vamos colocar aí 8.000. Se fosse com a passagem de volta, sairia 10.500 e pouco. Sem a passagem de volta, 8.000. Os 8.000 já é o valor que eu trouxe, mais o valor que eu trouxe para poder ficar aqui. Então, tirando 5.000, que é o que eu gastei aqui, seria 2.000 e pouco, 3.000 reais. Então esse foi o meu gasto. Eu sei que para algumas pessoas esse valor vai ser maior, vai ser menor. Isso é só para vocês terem uma base, terem uma noção e tirarem as suas conclusões e fazer seus cálculos, porque isso é muito individual, vai depender de X questões. Mas eu vim tentar trazer esse vídeo aqui para vocês poderem terem uma noção de como é vir para a Europa. Muitas pessoas falam que é caro vir. Sua experiência que eu não achei. Eu deveria, assim, eu não falo que eu não me programei mal, eu deveria ter trago mais dinheiro, mas como eu já falei aí eu não tinha condições de trazer mais, foi isso que eu consegui trazer. E eu cheguei aqui, eu economizei o máximo, me virei, fiz todos esses rolês aí, que quem não acompanhou, tem um rolê de 7 dias aqui no YouTube aqui, é só vocês irem a maratonar. E assim, eu tô aqui há 3 meses, até hoje eu não passei nenhum sufoco. O dia quando eu vim passar algum sufoco, eu venho conversar com vocês, eu venho trocar uma ideia com vocês sobre isso. Mas até por enquanto, tá beleza, tá tudo tranquilo. Graças a Deus eu fui muito abençoado aqui, aconteceu muitas coisas aqui na minha vida aqui, que me ajudaram muito. Eu não sei se vocês vão ter a sorte que eu tive, espero que todo mundo tenha essa sorte. E se você tá aqui, você puder abençoar alguma pessoa, seja a sorte na vida de alguém, seja, porque assim, sem sombra de dúvida, isso muda muito a vida. A gente que tá chegando agora tem o valor que a gente traz é um valor muito pouco. A gente sofre muito para conseguir converter muito daí pro pouco que a gente traz. E eu sei que todo mundo queria vir com um valor um valor maior e conseguir muitas coisas aqui, mas eu sei que a realidade de todo mundo não é essa. Então eu vim trazer esse vídeo mesmo para vocês terem uma noção, vocês começarem a planejar a viagem de vocês, seja para aqui ou seja para qualquer outro lugar. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. E é isso. Depois eu volto com outros segmentos, que é quanto eu gastei aqui, se o valor que eu trouxe foi suficiente, se não foi, em relação à volta da passagem, como eu consegui mais barato, todos esses rolês aí. Depois eu venho tentando trazer um vídeo para tentar esclarecer a dúvida para vocês. E é isso. Abraço, com Deus, tamo junto. Quem não me segue lá no Instagram, segue lá, que também é o iPortugal. E é isso. Adeus, abraço, fui!